De acordo com a Aspen, nutrição parenteral é a administração intravenosa de nutrição, ou seja, é a nutrição administrada pela veia, que pode incluir proteínas, carboidratos, gorduras, minerais e vitaminas, para pacientes que não podem comer ou absorver comida suficiente por meio de sonda ou via oral. O principal objetivo da nutrição parenteral é tentar manter um bom estado nutricional do paciente, evitando possíveis complicações durante a recuperação que esse paciente pode ter. Fala, gente, tudo bem? Eu sou o Paulo, sou nutricionista, pesquisador e uma pessoa que adora criar fórmulas. Não sei se vocês já perceberam. Então, hoje a gente vai aprender as fórmulas que eu uso para fazer as contas de micronutrientes para a nutrição parenteral. A alimentação parenteral é principalmente indicada para pacientes com trato gastrointestinal não funcionante ou que apresentam distúrbios que requerem repouso intestinal, como alguns estágios de colite ulcerativa, obstrução intestinal e síndrome do intestino curto decorrente de cirurgias. As principais contraindicações da nutrição parenteral se dão quando o paciente se encontra instável hemodinamicamente, em fases agudas, durante as primeiras horas após um trauma, em insuficiência cardíaca crônica com retenção hídrica e também em casos de insuficiência renal crônica sem o tratamento dialítico. As principais complicações com a nutrição parenteral se dão a respeito da sepse, que atinge cerca de 5 a 10% dos pacientes com acesso da nutrição parenteral apresentando complicações relacionadas com acesso venoso central. Os índices de sepse relacionada com o catéter diminuíram desde a introdução das diretrizes, que enfatizam as técnicas de asepsia e antisepsia, com a inserção do catéter e os cuidados com a pele ao redor do sítio de inserção. O uso cada vez maior de equipes exclusivas de médicos e enfermeiros especializados em vários procedimentos, como a inserção do catéter, também foi responsável pela diminuição de incidências de infecção relacionada ao catéter. Anormalidades relacionadas à glicose, sendo elas hiperglicemia ou hipoglicemia, e também disfunção hepática, ocorrem em mais de 90% dos pacientes. Após essa breve introdução sobre o que é a nutrição parenteral, bora entender como eu faço as contas dos micronutrientes. A fórmula que a gente vai utilizar é essa daqui: o estado do paciente vezes o peso dele dividido pelo quanto que a fórmula fornece. O estado do paciente é basicamente a gente olhar o exame de sangue dele e ver se o nível daquele micronutriente se encontra alto, baixo ou normal. Nesse exemplo que eu vou dar para vocês, o nosso paciente se encontra com o potássio normal, o fósforo baixo, o cálcio alto, o magnésio normal e o sódio baixo. O peso do nosso paciente é de 57 kg e a gente vai dividir essa dieta em 2 frascos. O fósforo da nossa dieta vai ser fornecido pelo ácido de potássio a 10%, sendo ele administrado 5 mg por quilo de peso para pacientes com níveis altos de fósforo, 10 mg por quilo de peso para pacientes com níveis baixos de fósforo, e a média desses valores é 7,5 mg por quilo de peso. Esse valor vai ser o indicado para os pacientes que estão com níveis normais de fósforo no sangue. Para cada 1 ml da nossa fórmula, que vai ser o K2HPO4, a gente vai ter 34,7 mg de fósforo. Uma observação importante é que o K2HPO4 não possui apenas o fósforo, mas ele possui também o potássio, que é representado pela letra K na tabela periódica. Para cada 1 ml do K2HPO4, a gente vai ter 2,02 mEq de potássio. Esse valor vai ser subtraído posteriormente quando a gente realizar as contas do potássio. Mas primeiro, bora realizar a conta do fósforo. Como o fósforo do nosso paciente se encontra baixo, a gente vai utilizar o valor alto fornecido pela fórmula, ou seja, o valor de 10 mg por quilo de peso. Assim, a nossa fórmula vai ficar 10, que é o valor alto, vezes 57, que é o peso dele, dividido por 34,7, que é o tanto que é fornecido pela fórmula. Sendo assim, a gente vai ter um valor de 16,42 ml que vão ser fornecidos para ele, certo? Beleza, bora para o potássio agora. O potássio da nossa fórmula vai ser fornecido pelo cloreto de potássio a 10%, e os valores administrados para os pacientes com os níveis altos de potássio vai ser de 0,7 mEq e de 2 para os pacientes com níveis baixos de potássio no sangue. A média simples desse valor, ou seja, o valor médio deles,
que vai ser administrado aos pacientes que têm os níveis normais dele no sangue, vai ser de 1,3. Para cada 1 ml de KCl, a gente vai ter 1,34 mEq de potássio. Agora vamos para a fórmula. Como o nosso paciente se encontra com níveis normais de potássio, a gente vai utilizar a média simples. Ou seja, o valor de 1,3, que vai ser multiplicado pelo peso dele e dividido pela fórmula, certo? Errou! Tá errado. Vocês se lembram que eu falei que o nosso K2HPO4 também nos fornece potássio? Então, esse valor tem que ser subtraído antes na fórmula, porque senão a gente vai acabar tendo um excesso de potássio no corpo do nosso paciente. Então, como é que vai ficar a nossa fórmula? A gente vai utilizar o valor de 1,3 mesmo, que é o nível normal de potássio. Aí, a gente vai multiplicar pelo peso dele. Esse valor vai dar 74,1. Só que aí que tá, a gente vai subtrair o valor do potássio que foi encontrado no nosso K2HPO4. Como é que a gente vai achar o valor de potássio que foi encontrado no nosso K2HPO4? É simples. A gente vai pegar o valor total de ml que foi administrado dele, ou seja, 16,42 ml. E a gente vai multiplicar pelo 2,02, que é a quantidade de potássio que o K2HPO4 nos fornece. Fazendo essa multiplicação, a gente vai obter um valor de 33,16. Esse vai ser o valor que a gente vai subtrair no 74,1. Fazendo essa subtração, a gente vai obter um valor de 40,94. Esse vai ser o valor que a gente vai dividir pelo 1,34, que é fornecido pela fórmula do potássio, o KCl. Fazendo essa divisão, a gente vai obter um valor de 30,55 ml. Tomem muito cuidado com isso. É uma das principais coisas que eu vejo os alunos errando na hora de fazer essa conta. O próximo mineral que a gente vai fazer é o cálcio, que vai ser administrado através do gluconato de cálcio a 10%, sendo indicado para as pessoas com valores altos dele no sangue, de 6 mg por quilo de peso e de 8 mg por quilo de peso para as pessoas com níveis baixos de cálcio no sangue. A média simples desse valor vai ser 7 e esse vai ser o valor administrado para as pessoas com níveis normais dele no sangue. A cada 1 ml de gluconato de cálcio, a gente tem 9,3 mg de cálcio. Sendo assim, a nossa fórmula vai ficar 6, pois o nosso paciente está com os níveis altos de cálcio no sangue, vezes 57, que é o peso dele, dividido por 9,3, nos dando um valor de 36,77 ml. Agora bora para o magnésio. Ele vai ser fornecido para a gente através do sulfato de magnésio a 50%. E os valores para as pessoas com níveis altos dele no sangue vão ser de 2 mg por quilo de peso. E para as pessoas com níveis baixos dele no sangue, vai ser de 5 mg por quilo de peso. Os valores para as pessoas com níveis normais dele vai ser de 3,5 mg. E em cada 1 ml de sulfato de magnésio, a gente vai ter 100 mg de magnésio. A fórmula vai ficar da seguinte forma: 3,5, que são os níveis normais de magnésio para o nosso paciente, que ele está com nível normal, vezes 57, que é o peso dele, dividido por 100, nos dando um valor de 1,99 ml. O último mineral que a gente vai fazer é o sódio. Eu vou pedir para vocês tentarem fazer esse cálculo sozinho para ver se vocês conseguiram entender o básico da fórmula. Então, depois de eu passar os valores, tentem realizar a conta sozinhos, pausando o vídeo. O nosso sódio vai ser fornecido pelo cloreto de sódio a 20%. E os valores para as pessoas com níveis altos dele no sangue vão ser de 1 mEq por quilo de peso e de 3 mEq para as pessoas com níveis baixos dele no sangue. A média simples é de 2 mEq por quilo de peso. Para cada 1 ml de cloreto de sódio, a gente vai ter 3,4 mEq de sódio. Agora vocês pausem o vídeo e tentem realizar a conta. E as contas vão ficar assim: 3, pois os níveis de sódio do corpo do nosso paciente estão baixos, vezes 57, que é o peso dele, dividido por 3,4, nos dando o valor de 50,29 ml. Espero que o resultado tenha batido. Para tudo aí! Antes de vocês saírem do vídeo, a gente vai ter que fazer a distribuição dos valores encontrados nos dois frascos. Eu sugiro que vocês tentem criar duas tabelas que nem eu fiz aqui agora, sendo o primeiro elemento o potássio, o segundo elemento o sódio, o terceiro o fósforo, o quarto o cálcio, o quinto o magnésio, o sexto os oligoelementos, o sétimo os polivitamínicos e por último a gente vai ter o volume total de cada frasco.
O valor que a gente encontrou do potássio foi de 30,55 ml, e ele vai ser distribuído de forma igual em ambos os frascos. Isso vai dar para a gente um valor de 15,27 ml em cada frasco. O valor que a gente encontrou do sódio foi de 50,29 ml, e ele também vai ser distribuído de forma igual para ambos os frascos. O valor que a gente encontrou do fósforo foi de 16,42 ml, porém, ele tem um peguinha. O fósforo não pode ser administrado junto com o cálcio e com o magnésio. Por quê? Quando eles são administrados juntos, pode ocorrer um processo de interação entre eles que pode causar um processo de precipitação desses elementos. Esse processo pode acarretar em um risco gravíssimo para a saúde do seu paciente. Então a gente vai colocar todo o conteúdo do fósforo no primeiro frasco. O próximo elemento que a gente vai trabalhar vai ser o cálcio. E como eu falei anteriormente, o cálcio e o fósforo não podem ser administrados juntos. Então a gente vai colocar todo o conteúdo do cálcio no segundo frasco. Todos os 36,77 ml dele vão para o segundo frasco. O magnésio também não pode ficar junto com o fósforo. Então, 1,99 dele também vão para o segundo frasco. Os oligoelementos e os polivitamínicos não podem ficar juntos também. Então, a gente vai separar eles em cada frasco. Aqui no nosso exemplo, cada um deles tem 5 ml. Então, basta eu colocar 5 ml em um, 5 ml em outro, sem problema nenhum. O valor final do primeiro frasco vai ser de 61,83 ml, enquanto no segundo frasco a gente vai ter um valor final de 84,16 ml. E é basicamente isso o que a gente tem que fazer para fazer as contas de nutrição parenteral relacionadas com micronutrientes. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, por favor, considere se inscrever no canal e deixar aquele like. Um abraço e até mais!